Com a falta de reflexão, Max, eu queria te perguntar, na realidade você acaba ficando sujeito aí a outras até influências externas, seria isso? É porque o que acontece é o seguinte, a pessoa ela vai estar, vamos dizer assim, no primeiro passo, ela não pensa no que ela está sentindo, não faz essa introspecção, né? À medida que ela começa a fazer isso, ela começa a perceber o que ela está sentindo. Então ela chega num estado que a gente chama aí, por exemplo, um dos sinônimos seria autoconsciência emocional. A pessoa está consciente das emoções que ela está tendo em cada momento. Só que, à medida que a gente vai aumentando o nosso domínio das emoções, começa a entrar determinadas variáveis que poucas pessoas hoje têm conhecimento, que é, por exemplo, a variável das consciências extrafísicas, ou seja, as consciências que já não têm mais o corpo físico. As que passaram pela morte, né? O pessoal conhece aí como entidades, guias, exatamente, espíritos, né? Isso aí. Então, o que acontece? Essas consciências, elas também têm suas energias. Então, se uma consciência como essa, desequilibrada emocionalmente, mesmo sem o corpo, ela pode estar desequilibrada emocionalmente. Se ela se aproxima de mim, o que pode acontecer? Existe uma relação, existe um acoplamento das minhas energias com a dela, pode acontecer. Esse acoplamento começa a fazer com que eu sinta um padrão de emoções, às vezes, e de pensamentos também, mas aqui a gente está focando nas emoções, que essa consciência tem. Que esse outro espírito, ou que essa outra entidade tem, que na verdade não é a sua. Que não é a sua. Então, veja só, isso coloca mais uma variável para a pessoa que está querendo ter o domínio emocional. Não adianta mais apenas ela olhar para o nível, para as suas emoções, para o tipo de emoções que ela está tendo. Ela tem que começar agora a perceber as consciências extrafísicas, as pessoas que já morreram, conseguir agora diferenciar se aquela emoção que está aparecendo naquele momento é dela ou não é. Você entendeu? Então, olha só como que a coisa já começa a complexificar. É complexo? É sim. A consciência que somos nós é extremamente complexa. Né? Nós estamos aqui falando que nós não somos este corpo. Nós temos vários corpos. Essa consciência ela está usando outro corpo, mas ela ainda continua viva, continua tendo suas emoções, seus pensamentos, tudo isso. E ela influencia a nós nessa dimensão. Quem é que está mais presente nessa dimensão, nos influenciando? Muitas vezes aquelas pessoas, parentes, conhecidas, que já morreram, que às vezes, por falta de informação ou nada, estão às nossas voltas. Então, às vezes, de repente, a pessoa está num determinado contexto, aí ela sente aquela saudade de um parente que já morreu. Às vezes fica até meio triste, meio depressiva por causa disso. Aí, uma coisa que vale a pena a pessoa pesquisar é, será que esse sentimento é só dela? Será que aquela consciência não se aproximou dela naquele determinado momento? Isso pode estar acontecendo. E isso, gente, acontece bastante. As pessoas não falam muito disso porque não têm conhecimento sobre essa realidade. Mas isso é um fato. Para quem já conhece um pouquinho mais de energia, para quem consegue ter experiência fora do corpo, a gente começa a comprovar que isso é uma realidade. Agora, para a gente começar a perceber isso, porque a pessoa que está em casa pode se perguntar, poxa, mas como é que eu vou ter esse nível de discernimento para até perceber se é o caso, se a emoção é uma reação minha, se é alguma reação de alguma pessoa que está próxima, que já morreu. Aí é muito importante essa questão da autoconsciência emocional, claro, que você estava falando e que o Rui chamou também pela Conscienciologia de metapensenidade. Né? Então é muito importante que ela saiba, que ela tenha contato e que ela conheça bem quais são os tipos normais, naturais de emoções que ela geralmente tem, pensamentos que são dela normais, naturais e que não é, que foge desse padrão, né? Esse exemplo que você deu é interessante. Tem pessoas que a gente conhece assim que são pessoas que estão sempre bem, né, de alto astral. Então, eu conheço gente assim. A pessoa está sempre bem, de bem com a vida, conversa com todo mundo e tudo. Aí, de uma hora para outra, a pessoa começa a se sentir triste, deprimida. Aquilo, muitas vezes, pode até ser dela, algum medicamento, alguma coisa que ela tomou, pode ser. Mas nesses momentos vale a pena a pessoa ver. Por quê? Todo mundo tem um padrão mais estabilizado, assim, de emoções preponderantes que estão mais constantes em nós. Então, essa pessoa aí que eu estou comentando, ela já sabe, toda vez que começa a aparecer, ela começar a ficar uma tristeza, assim, sem mais nem menos, ela já começa a perceber, eu não tenho motivo para estar triste. Não é do meu temperamento ter esse padrão de emoção. Tem alguma coisa errada nessa história.
Tem algum boi na linha. Tem algum boi na linha. Aí você falou assim, poxa, mas e as pessoas que não sabem nada? Tem que começar a estudar isso, aprofundar. Não é do dia para a noite que vai aprender, mas é um trabalho que inevitavelmente vai passar daqui para frente, a pessoa, todas as consciências aqui vão ter que começar a lidar com isso, não tem saída. E é um trabalho que começa na conscientização a respeito desse fato, dessa realidade. Não adianta querer negar o fato ou negar a realidade. Exatamente. Isso é algo que está aí no nosso dia a dia.